Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso estudo da trigonometria. Nós vamos começar falando da trigonometria no triângulo retângulo. Isso vai servir como pré-requisito do estudo da trigonometria na circunferência. Então essa parte de triângulo retângulo é uma revisão do conteúdo da série anterior. Nós vamos começar revendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são o seno, o cosseno e a tangente. E para rever essas razões trigonométricas, nós vamos rever também os elementos de um triângulo retângulo. Bom, para iniciar, vamos considerar um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo ABC, em que o ângulo A é reto. Então, ele é retângulo em A. Então, observando para essa figura, nós vamos representar por letras maiúsculas os vértices do triângulo. Então, nós temos aí um triângulo. O ângulo reto nós vamos chamar de A. Os dois ângulos agudos nós vamos chamar de B. Lembrando, sempre vamos representar os vértices por letra maiúscula. Nós vamos representar por letras minúsculas os lados do triângulo. Então, nós temos a hipotenusa do triângulo tem medida A e os catetos têm medida B e C. Uma coisa importante que a gente sempre vai notar numa figura na geometria, quando eu desenho, por exemplo, o vértice A aqui, o lado oposto vai ser representado por A minúsculo. Vértice B está aqui, o lado oposto B. Vértice C, lado oposto C. O A, que é o lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa do triângulo ABC. Então, para todo triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto vai ser chamado de hipotenusa. Os dois lados, que está destacado de verde e de roxo aqui, que são adjacentes. Adjacentes quer dizer está ao lado, que formam o ângulo reto, são chamados de catetos do triângulo. Então, nós temos hipotenusa oposto ao ângulo reto e os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Uma outra coisa importante é que nós vamos usar letras gregas para representar os ângulos agudos do triângulo. Então, nós temos aqui o ângulo beta e o ângulo alfa. Uma outra forma de representar um ângulo também é uma letra maiúscula com um acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Então, qual que é uma dessas formas eu posso estar utilizando para representar ângulos? Agora vamos olhar os catetos do triângulo ABC relacionados ao ângulo alfa. Então, nós temos ali o triângulo, que é o da figura anterior, é o mesmo triângulo. Nós temos aqui o ângulo alfa, que é agudo, e o ângulo beta, que também é agudo. Olhando do ângulo alfa, então se eu estiver falando em relação ao ângulo alfa, o que nós vamos ter? Que o lado AB, esse lado que vai de A até B, que tem medida C, é o cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado AC, esse lado aqui, que tem medida B, é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Agora, se nós estivermos olhando do vértice B, onde está o ângulo beta, então, observando do ângulo beta, o que nós vamos ter? Que o AC vai ser o cateto oposto e o AB vai ser o cateto adjacente. Observe que AB era oposto ao ângulo alfa, aqui ele é adjacente ao ângulo beta. O AC, que era adjacente ao ângulo alfa, aqui ele vai ser oposto ao ângulo beta. Então, observe que o cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto adjacente ao ângulo beta. Agora vamos rever as razões trigonométricas do triângulo. Nós temos aqui 4 triângulos retângulos. Observe que se nós sobrepormos esses triângulos, o que vai acontecer? Observe que os ângulos, se a gente usar o teorema de Tales,
essas retas aqui são todas paralelas. Então, esses ângulos formados aqui são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Esses 3 ângulos têm a mesma medida, são retos, desculpe, 4 são retos, também são congruentes. E o outro ângulo ali está sobreposto. Então, também, o que a gente verifica aí é que os 3 ângulos dos triângulos, os 3 ângulos correspondentes, possuem a mesma medida. Ou seja, esses triângulos são semelhantes. Observe que os triângulos são semelhantes. E aí nós vamos ter o seguinte: da relação de semelhança, podemos escrever a relação em relação ao ângulo alfa. Então vamos pegar aqui. Se eu pegar o lado AC, que é esse lado, dividido por BC, que é esse lado aqui, que é a hipotenusa, é a mesma coisa que eu pegar o DF dividido por BF, agora no triângulo marrom, que é a mesma coisa que eu pegar o GI dividido por BI, então GI, BI, que vai ser a mesma coisa que eu pegar o JL dividir pelo BL. Isso vem da relação de semelhança. E todos esses aí vai me dar o cateto oposto dividido por a hipotenusa. Então, se eu pegar no triângulo vermelho, AC, cateto oposto, BC, hipotenusa. No triângulo marrom, DF sobre BF, cateto oposto sobre hipotenusa. No verde, GI sobre BI, cateto oposto sobre hipotenusa. E no azul, JL por BL, cateto oposto por hipotenusa. Essa relação é o seno de alfa. Agora, quando eu pego AB, cateto adjacente no triângulo vermelho, dividido por BC, que é a hipotenusa, me dá a mesma coisa que DB, DB no triângulo marrom, dividido por BF, que é a mesma coisa que GB dividido por BI, que vai ser a mesma coisa que JB dividido por BL, que vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa razão, para todos eles, me dá o cosseno de alfa. E por fim, AC sobre AB, cateto oposto dividido por cateto adjacente, a mesma coisa que DF dividido por DB, que também é cateto oposto sobre cateto adjacente, GI sobre GB, JL sobre JB, que vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa relação é o que nós chamamos de a tangente de alfa. Então, isso vai acontecer para qualquer triângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa cosseno de alfa e cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de alfa. Se a gente considerar agora o ângulo beta, nós vamos ter AB sobre BC, AB sobre BC, cateto oposto sobre hipotenusa, DB sobre BF, também é cateto oposto sobre hipotenusa, GB sobre BI, que é cateto oposto sobre hipotenusa, JB sobre BL, vai me dar o seno de alfa. O cosseno AC sobre BC, que é DF sobre BF, GI sobre BI, JL sobre BL, isso vai me dar cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno de beta, e AB sobre AC vai ser igual a DB sobre DF, GB sobre GI, JB sobre JL, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai me dar a tangente de beta. Então, tanto faz, eu considerando o ângulo alfa ou o ângulo beta, eu consigo determinar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa, e a partir daí eu consigo estabelecer quem que vai ser o seno, o cosseno e a tangente de cada um dos ângulos agudos. Em qualquer triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares. O que quer dizer ser complementares?
Se eu pegar os dois ângulos agudos do triângulo, e o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, ou seja, para lembrar que dois ângulos são complementares, quando eu somo os dois, e a soma dá 90. Vamos observar essa figura. Nós temos um ângulo que mede 90, um ângulo alfa e um ângulo beta. Lado A, B e C. Esclarecendo, podemos afirmar que alfa mais beta é igual a 90. Por que eu posso afirmar isso? Os três ângulos, a alfa, beta e o ângulo de 90, são ângulos internos do triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, porque eu sei que alfa mais beta mais 90 tem que dar 180. Alfa, beta e 90 são os três ângulos internos do triângulo, então a soma é 180. Eu passo 90 subtraindo, nós vamos ter que alfa mais beta vai ser igual a 180 menos 90. Então, nós concluímos o quê? Que alfa mais beta é igual a 90. Então, sempre a soma dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo vai dar 90. Porque eu pego os dois 90 mais o ângulo reto de 90 dá 180. Então, o que nós vamos ter? Que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta, que vai ser C sobre A. Quem que é o seno de alfa? Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno de beta vai ser cosseno igual ao cosseno de alfa, que é B sobre A. E a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta, que é C sobre B. Ou seja, o valor da tangente dá valores inversos. Se a tangente de alfa for 2, a de beta vai ser meio. Se a tangente de beta for meio, a de alfa é 2 e assim sucessivamente. E nós vamos falar também dos ângulos notáveis, que é algo muito importante no estudo da trigonometria.